Quando João Batista vê Jesus na fila do batismo, ele diz aí: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a primeira vinda de Jesus. Ele veio para ser imolado, ele veio para ser morto pelos nossos pecados. É o que está em Tito capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém, amados? Jesus veio pela primeira vez para inaugurar um tempo que nós chamamos de a dispensação da graça, que é o tempo da igreja. Ele veio salvar, ele veio trazer um novo tempo, onde o homem é salvo simplesmente pela fé, quando crê no seu sacrifício na cruz. Amados, Jesus morreu na cruz por uma só coisa: para cancelar todos os seus e os meus pecados. Amém? A segunda vinda de Jesus, ele vem como um noivo. Ele vem buscar a sua noiva. Pastor, eu quero aprender sobre isso. Comece em Mateus capítulo 5, na parábola das 10 virgens. Ali mostra o noivo, que é Jesus, que vem buscar a sua noiva, que é a igreja. E será algo muito glorioso. Verso 13 de Tito capítulo 2, fala sobre a segunda vinda de Jesus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus é uma glória, irmãos, é uma manifestação de glória. Ele virá e nós vamos encontrar com Ele nos ares, nas nuvens. Ele vem buscar a sua noiva, a igreja. Eu, particularmente, por tudo que eu venho estudando, e eu tenho dito para os irmãos que esses dias eu tenho me entregado ao livro de Apocalipse, as profecias sobre os últimos dias, tenho estudado muito sobre os acontecimentos dos últimos tempos. E eu não tenho muito tempo aqui, mas eu posso dar algumas evidências para os irmãos que de fato nós já estamos chegando, nós estamos aproximando a segunda vinda de Jesus. Esse povo que está me vendo aqui, essa geração é a geração que vai ver a segunda vinda de Jesus. Eu espero que você esteja preparado, que você esteja cheio do Espírito Santo. Espero que você esteja na fé para subir com o Senhor. Dos 27 livros do Novo Testamento, 25 deles menciona a segunda vinda de Jesus. 97% das profecias a respeito da segunda vinda de Jesus já se cumpriram. Falta apenas 3%. Segundo alguns estudos, hoje existe 3.000 povos no mundo que ainda não sabem sobre Jesus. Segundo algumas estatísticas, se o evangelho continuar sendo pregado na velocidade que está sendo pregado nas nações, no máximo de 8 a 10 anos, o evangelho chega a todos os povos, a todas as línguas, todas as tribos. Isso se cumpre em Mateus 24:14, pode projetar para nós, Mateus 24:14. Quando se cumprir Mateus 24:14, acontece a segunda vinda de Jesus. Mateus 24:14 diz: este evangelho do reino será pregado a todas as nações como testemunha, então virá o fim. Nesses próximos de 8 a 10 anos, o evangelho já foi pregado a todos os povos, todas as tribos, todas as etnias. A terra toda já sabe a respeito do Filho de Deus. Então, amados, vem o fim. O fim aqui não é o fim de todas as coisas, é o fim de uma era, é o fim de um tempo, é o fim da dispensação da graça. Quando ele veio na sua primeira vez, ele abriu um tempo, a dispensação da graça, o tempo da salvação pela fé. Deus ofereceu o seu Filho na cruz, derramou o sangue do seu Filho na cruz para nos perdoar. Todo aquele que crê, todo aquele que recebe, todo aquele que acredita no sacrifício de Jesus e o recebe como Senhor e como seu Salvador, é salvo. Amém, amados? Então diz: e será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Depois que o Senhor ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra. E nesses 40 dias ele ficou preparando os seus apóstolos. Ele fez um intensivo com os seus apóstolos. E quando ele terminou esse intensivo, ele deu uma ordem à igreja. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não mandou pregar a filhos, porque nem todos são filhos. Nós precisamos distinguir, irmãos, criatura de filho. Jesus não disse assim para os apóstolos: vão por toda a terra e pregue aos filhos de Deus. Há uma ideia de que todo mundo que está na terra é filho, mas essa ideia não é bíblica.
todos são criatura. Quem são filhos? Projeta para mim aqui João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. Depois nós vamos voltar nesse texto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? De serem o quê? Serem o quê? Feitos. Ora, se foi feito é porque antes não era. Todo aquele que recebe, essa palavra receber equivale à palavra invocar. A Bíblia diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então quando você recebe o Senhor, quando você crê no sacrifício de Jesus e o recebe, você recebe o poder também. O poder de Deus que tira você de uma condição e leva você para uma outra condição. Quando você recebe Jesus, o poder de Deus entra em você e tira você da condição de criatura e coloca você na condição de filho. Esse tempo, irmãos, é hoje. A primeira vinda abre a dispensação da graça. Volta em Mateus 24, 14. Mas quando o evangelho for pregado a todas as nações, e no Brasil acho que dificilmente tem uma pessoa que não sabe a respeito de Jesus, a respeito da salvação do Senhor. Então tem algumas nações para serem alcançadas. Mas quando essas nações forem alcançadas, então vem o fim da dispensação da graça. Não é o fim de todas as coisas, é o fim de uma era, é o fim de um tempo. E aí acontece a terceira vinda de Jesus. A primeira ele vem como cordeiro, a segunda ele vem como noivo, e a terceira ele vem como leão. Ele vem batalhar contra as nações. Apocalipse capítulo 1, verso 7, se quiser projetar, para nós andar rápido. Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz respeito à terceira vinda do Senhor. Porque quando o Senhor tirar a sua noiva, a igreja da terra, vai começar um período de 7 anos aqui, que a Bíblia chama de a grande tribulação, onde Deus vai exercer o juízo dele. Nesse período vai se levantar o falso profeta, a besta. O anticristo vai estar operando com poder. Mas durante esses 7 anos de tribulação na terra, a igreja do Senhor, aqueles que foram arrebatados, aqueles que fizeram parte da noiva, estarão na glória com o Senhor, na bodas do cordeiro. 7 anos de festa no céu. Quando termina esse período de 7 anos, acontece a terceira vinda do Senhor, que é Apocalipse capítulo 1, verso 7. Que ele vem para batalhar contra as nações, ele vem para destruir o anticristo, o falso profeta, ele vem para destruir as nações que vão cercar Israel. Esse Israel que você está vendo agora, sendo bombardeado, ele vai ser cercado pelo anticristo. O anticristo vai pegar todas as nações para oprimir Israel e para destruir. Por que que o Senhor tem que vir pela terceira vez? Porque na terceira vez ele vai salvar a nação de Israel. Na terceira vez ele vai salvar os judeus, que vão crer em Jesus como Messias. Hoje eles não creem em Jesus como Messias, mas na grande tribulação haverá homens cheios do Espírito Santo, 144 mil, que estarão pregando num poder extraordinário. Só para você ter uma ideia, serão 144 apóstolos Paulo, e os judeus vão crer. Na metade, no meio da grande tribulação, os judeus quebram a aliança com o anticristo. Então o anticristo pega todas as nações para oprimir Israel. Nesse momento os judeus clamam por Jesus, eles clamam pelo Messias, eles creem em Jesus como o Senhor e como o Salvador. Nesse momento ele vem, acontece a terceira vinda do Senhor. Ele vem como leão. Então a primeira ele vem como cordeiro. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para ser imolado. O profeta Isaías, no capítulo 53, fala que Deus se agradou em colocar o seu filho, em moer o seu filho na cruz, pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, pelas nossas iniquidades. A segunda vinda ele vem como noivo, ele vem buscar a sua noiva, porque ele vai casar com a igreja. É o casamento do noivo com a noiva. E a terceira vinda ele vem como um leão, que ele vem batalhar contra as nações e inaugurar um novo período, inaugurar o milênio, onde a terra vai ser toda restaurada. E eu e você, porque eu creio que você e eu, todos nós vamos subir como noiva. Nós reinaremos com o Senhor 1000 anos nessa terra. Nós temos o governo de toda a terra. No final dos 1000 anos, nós temos Apocalipse capítulo 20, o juiz do trono branco, onde a Bíblia diz que o mar, a terra e o além vai entregar todos os mortos. Quem são esses mortos? Aqueles que não reconheceram o Filho de Deus, aqueles que não creram no Filho de Deus como o Senhor e como o seu Salvador. A palavra de Deus diz que Deus vai julgá-los um por um. E a igreja do Senhor, nós seremos a testemunha do Cordeiro. Todo julgamento precisa de uma testemunha. Então a igreja vai estar ao lado do Cordeiro. A igreja vai estar do lado direito de Jesus como testemunha nesse julgamento. Por que juiz do trono branco?
porque o branco é neutro, ali não tem papai, não tem mamãe, não tem político, não tem nada para te defender, não tem juiz, nem bom advogado. Ali é o Senhor julgando o homem por não ter aceito o sacrifício do seu filho na cruz. A palavra de Deus diz que eles serão julgados um por um. E aquela pessoa que você falou de Jesus para ela, e que ela não aceitou o sacrifício de Jesus, ela vai argumentar naquele momento. Quando Deus começar a julgar essas pessoas, elas vão argumentar diante de Deus. Elas vão dizer: não é justo eu ir para o lago de fogo. Elas vão dizer: eu não tive oportunidade, ninguém me avisou sobre o lago de fogo, ninguém me avisou sobre a salvação unicamente no Filho de Deus. Atos 4,12 diz que debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. E naquele momento, sabe aquela pessoa que você pregou para ela lá na Câmara Municipal, que você pregou para ela lá na empresa onde você trabalha, que você pregou para ela no grupo familiar, que você pregou para ela numa praça, numa rua, e ela está sendo julgada naquele dia. Ela vai argumentar que não é justo ela ir para o lago de fogo, e ela vai dizer que ela não teve oportunidade. Deus vai ligar um telão que é muito melhor do que esse aqui, e nesse telão Deus vai abrir uma imagem, e naquela imagem vai aparecer o dia, o horário, o momento em que você estava pregando para aquela pessoa. A palavra de Deus, quando fala do juiz do trono branco, fala de livro no singular e livros no plural. O livro no singular é o livro da vida. Toda pessoa, quando reconhece Jesus, quando recebe Jesus, o nome dele é escrito no livro da vida. Mas você vai encontrar também no juiz do trono branco, Apocalipse capítulo 20, você vai encontrar livros no plural. Porque cada pessoa que passou por essa terra tem um livro. Porque Deus precisa de testemunha, Deus precisa de um escrito. É por isso que em Colossenses capítulo 2, fala que o nosso escrito de dívida, antes de você receber Jesus no seu livro, tinha uma conta, tinha um escrito de dívida. Os seus pecados, os meus pecados, acumulou diante de Deus uma dívida. Mas quando eu recebi Jesus, o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. E o escrito de dívida que era contra mim foi cancelado, diz isso. Mas aqueles que não receberam Jesus, não tiveram as suas dívidas canceladas. Então Deus precisa dos livros. O juiz diz que os livros foram abertos, e Deus começou a julgar um por um, segundo o que estava escrito no livro. Mas se alguém acusar você, Deus vai mostrar o seu livro. E o seu livro, até o dia que você recebeu Jesus, tem uma série de condenações. Mas no dia que você recebeu Jesus para frente, o seu livro tem apenas o sangue do Cordeiro de Deus, que lava, que nos purifica de todo o pecado. As páginas futuras estão brancas, porque hoje Deus cancelou todos os seus pecados. A palavra de Deus diz que mesmo que eles fossem horríveis, hoje eles são brancos como a neve, porque o sangue do Cordeiro passou pela sua vida. Quem está entendendo isso, diga bem. Então hoje nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E amados, eu não tenho tempo aqui, porque o nosso tempo hoje é curto, para a gente dar muitos detalhes a respeito da vinda do Senhor. Mas não se engane, essa é a geração que vai ver a segunda vinda de Jesus. Depois você pode ler Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, 2 Timóteo capítulo 3. Você vai ler sobre os homens dos últimos dias. Se você estudar tudo o que a Bíblia fala sobre os últimos dias, amados, você vai chegar à conclusão que essa é a geração que faz parte dos últimos dias. Você está percebendo como que nesses últimos dias Moloque está agindo? Moloque é o Deus que mata criança. Moloque é o demônio que mata criança. Você está vendo isso no exterior e no Brasil? Agora aconteceu em Goiânia. Horrível. Paulo, quando está falando do caráter do homem dos últimos dias, fala que ele é inventores de male. Eles inventam todo tipo de mal. Nunca tivemos uma geração tão contrária a Deus como nos nossos dias. Nunca tivemos uma geração contrária à família, contrária aos princípios de Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. Basta apenas você ligar a sua TV, você vai ver as profecias se cumprindo diante dos nossos olhos. Quando Paulo está falando sobre essa segunda vinda de Jesus,
2 Tessalonicenses capítulo 2, pode colocar para nós aqui. Ele está falando sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda de Jesus. E ele dá duas evidências da vinda de Jesus. A primeira delas, ele fala sobre apostasia. Eis que vem com as nuvens. Não, peraí aí. Está no versículo errado. Por favor, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. Acho que é isso mesmo. Vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Próximo. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, isso que é a vinda de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e segundo, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele está falando a respeito do anticristo. Então Paulo aqui está dando duas evidências da segunda vinda de Jesus. Primeiro, ele diz que primeiro, essa segunda vinda não vai acontecer sem que venha a apostasia. Sabe o que é apostasia? Apostasia é esfriamento da fé. Apostasia é o abandono da comunhão com Deus. Apostasia são as pessoas se divorciando de Deus. Apostasia são as pessoas deixando de crer no Senhor e na sua palavra. Apostasia são pessoas que não têm mais comunhão com Deus, que abandonou a sua fé, que abandonou o tempo a sós com Deus, a oração, a vida da oração, a sua fé. Isso é apostasia. Hoje no Brasil, para cada pessoa que está dentro de uma igreja, nós temos uma fora, que um dia passou por aqui. A apostasia já está no nosso meio. Com essa pandemia eu converso muito com pastores, eu estou sempre final de semana pregando aqui e ali, né? E eu converso muito com líderes e com pastores, e eles estão reclamando: pastor, 10% da igreja não votou, 15% não votou, 20% não votou. A apostasia já está aí, irmãos. E a apostasia não vem para o mundo, porque o mundo já é apóstata. A apostasia, ela veio para atingir a igreja. A apostasia está no nosso meio. As pessoas estão perdendo a sua fé, perdendo a sua comunhão com Deus. Eu preciso que você dê glória a Deus por fazer parte de uma igreja que é bíblica e que te exorta a você andar em Deus, que te exorta a você edificar a sua fé, que te exorta a você na palavra. Quando você for exortado aqui do púlpito, não faça bico, não faça careta. É para o seu bem que nós estamos exortando. É para que você não perca a sua fé e não perca a segunda vinda de Jesus. Agora, amados, depois ele, na sequência, ele fala da manifestação do anticristo, ou do aparecimento do anticristo. Eu estou sendo bem rápido aqui, porque eu não vou pregar sobre isso, vou pregar sobre outra coisa, viu? Depois ele fala sobre o aparecimento do anticristo. O governo do anticristo já está operando, amados. Esse mundo já está sendo configurado para o aparecimento do anticristo. Eu particularmente creio que ele já está pronto. Ele vem do Oriente. Para você se assustar, ele é judeu da tribo de Dan. Ele já está pronto. Ele vai pegar toda a riqueza que está nos países do Oriente. Ele vai pegar toda a riqueza do mundo. E ele vai matar a fome da terra. Ele vai consertar o mundo. Ele vai acabar com a fome na África. Os países africanos serão os primeiros a fazer aliança com ele, porque boa parte deles vivem de esmola. Então ele vai, entre aspas, consertar esse mundo. As pessoas vão adorá-lo como se ele fosse Deus. Pastor, porque ele não está agindo agora. Depois você continua lendo esse texto na sua casa. Ele não está agindo agora porque a igreja ainda está aqui. E a igreja detém toda a ação de Satanás. Porque as portas do inferno não prevalecem. As portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. O que o anticristo vai trazer é o ambiente do inferno, levando as pessoas a amaldiçoarem a Deus, levando as pessoas a odiar a Deus. Ele vai dizer: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou bom para vocês, eu mato a fome de vocês, eu sou Deus. E a Bíblia diz que ele vai ser adorado como se fosse Deus, mas ele é um falso Deus. Então tudo, irmãos, está cooperando para a segunda vinda de Jesus. E agora eu vou começar a pregar o que eu quero pregar essa noite. Como eu me devo me comportar? Como eu devo me preparar para essa segunda vinda? Coloque para nós, por favor, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 38, por favor. Então é o 37. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando da segunda vinda.
Aquele é uma pessoa, é a pessoa de Cristo. Ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo. Que tempo que é esse aí? É hoje, é agora. Esse tempo é esse tempo que nós estamos vivendo agora. Essa semana, esse dia, nós estamos nesse tempo, que ele ainda não veio, mas ele virá, e não tardará. Ele está chegando, nós estamos nesse tempo. Próximo verso. Todavia, o meu justo, quantos aqui é justificado pelo sangue de Jesus, da glória a Deus? Então esse texto está falando com você. Deus diz, o meu justo, o meu servo, aquele que anda comigo, aquele que crê em mim, viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Segure um pouco aí. Então Deus está colocando uma condição para você viver nesses dias e não perder a segunda vinda. Deus está colocando uma condição para você se preparar para a segunda vinda de Jesus. O justo viverá por meio da fé. Essa expressão ela aparece no Novo Testamento 3 vezes, mas ela começa lá com Amós no Velho Testamento. Ele diz, o justo viverá por meio da fé. É uma condição que Deus está colocando. Edificar a sua fé e cuidar da sua fé é uma questão de sobrevivência. E Deus diz aqui que se você desistir do viver da fé, se você desistir de andar por meio da fé, o próprio Deus diz, se você retroceder, nele eu perco o prazer. A minha alma não tem prazer nessa pessoa. Você só pode agradar a Deus, amados, por meio da fé. A fé é o que te prepara para a segunda vinda. A fé é o que te prepara para vencer esses dias. Eu tenho dito desde quinta-feira, eu tenho repetido isso no Brasil inteiro. É um compromisso que eu tenho com o Senhor. Nesses últimos dias nós vamos viver um misto de perseguição e avivamento. Virá tempos difíceis. Nós não podemos enganar as pessoas. Se você reunir todos os textos que falam sobre os últimos tempos, sobre os últimos dias, a Bíblia não te promete um mar de rosas. A Bíblia diz que o tempo que vem pela frente será um tempo difícil, mas ela diz também que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ela diz também que aqueles que vivem na fé são vencedores. Você quer aprender sobre os vencedores? Estude Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, o autor fala de uma nuvem de testemunha. Ele diz que nós não podemos tirar a nossa visão do Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Mas ele fala ali também, Hebreus 12, 1 e 2, ele fala de uma nuvem de testemunha. Essa nuvem de testemunha é o capítulo 11 do livro de Hebreus, que você vê homens que venceram feras, que venceram leões, que venceram a força do fogo, que venceu todas as adversidades, enfermidades, lutas, que venceram o exército, homens e mulheres extraordinários, que por meio da fé deram luz com 90 anos de idade. E você sobre a fé no capítulo 11 do livro de Hebreus, amados, construir a sua fé, aprender sobre o que é fé e edificar ela dia a dia, é uma questão de sobrevivência para você não perder a segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda do Senhor, muitas pessoas sabiam. Todo Israel sabia. O Império Romano sabia que aquele era o tempo da primeira vinda do Senhor. Os rabinos, os mestres em Israel, os talmudes em Israel, sabia que aquele era o tempo. Eles tinham examinado as escrituras, não é? O governador da Judéia chegou a questionar os apóstolos, as pessoas, os mestres, né? Sobre o aparecimento desse rei, porque o Império Romano tinha medo desse rei, porque os mestres estavam dizendo, vai chegar um rei, não é? Quando Pilatos questiona Jesus, ele diz, tu és rei? Jesus diz, sim, para isso eu nasci e para isso eu vim a esse mundo. Então muitas pessoas sabiam que aquele era o tempo da primeira vinda de Jesus, mas poucos perceberam, porque poucos estavam na comunhão, porque poucos estavam na fé, porque poucos estavam envolvidos com Deus. 3 grupos receberam esse entendimento. Primeiro foram os pastores que estavam na vigília da noite. Vigília na Bíblia fala de oração. Depois fala de Simeão, que era um homem cheio do Espírito Santo. E em terceiro lugar era Ana, que não deixava a casa de Deus, mas adorava dia e noite com jejuns e orações. Esses 3 grupos perceberam a segunda vinda. Vai acontecer a mesma coisa nesses dias. Você precisa preparar a sua fé para a segunda vinda do Senhor. Quem entende isso dá glória a Deus. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Próximo verso, por favor. Nós, porém, vamos dizer isso junto? 1, 2, 3. Gente, vocês estão ruins para ler todo mundo junto, hein?
Misericórdia. 1, 2, 3. Você quer ser arrebatado? Você quer não perder a segunda vinda do Senhor? Esse versículo é fundamental. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não voltamos atrás. Nós não somos facilmente levados pelos ventos de doutrina. Nós não acreditamos em qualquer um. Nós temos o Espírito Santo. Nós conhecemos a fé. Nós sabemos o Deus em qual nós estamos crendo. Nós conhecemos a sua palavra. Nós sabemos quem nós somos e para onde nós estamos indo. Eu disse aqui essa semana que a pior coisa que tem é uma pessoa que não tem propósito, que não tem visão, que não sabe quem é, que não conhece a sua identidade e nem sabe para onde está indo. Irmãos, eu quero gastar meu resto de vida que tem. Eu tenho 56 anos. Não parece, né, irmãos? Parece que tem 72. Mas eu só tenho 56. E eu quero gastar o resto de vida que eu tenho. Eu quero gastar em prol de anunciar o Evangelho, de fazer o que eu estou fazendo aqui agora, de pregar a palavra de Deus, de exortar a igreja, que nós estamos nos últimos dias e é preciso edificar a fé e cuidar da minha fé também, porque muitos que estão no púlpito também perderam a sua fé. Muitos que estão aqui, irmãos, pregam hoje sem crer no que está pregando. Boa parte do Evangelho no Brasil virou negócio, apenas negócio. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Cordeiro de Deus está voltando e esses dias Ele vai levantar uma igreja poderosa, uma igreja de fé, uma igreja que vai vencer nesses últimos dias, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que não estão preocupados com receber bênção, estão preocupados em seguir o Cordeiro de Deus. Apocalipse capítulo 14 verso 4 fala: quem são esses? Esses são os seguidores do Cordeiro, que não se maculam com mulheres, mas seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Eu quero que você edifique a sua fé nesses dias para seguir o Cordeiro. O noivo está chegando. A parábola das 10 virgens tem um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Nós estamos sendo preparados para encontrar com o noivo. A trombeta pode tocar ainda essa noite. Quem são esses? Esses são os seguidores do Cordeiro. Cadê os seguidores do Cordeiro? Diga comigo: os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Projeta para nós aqui Apocalipse 14, verso 4. Esses dias são dias em que Deus quer levantar seguidores do Cordeiro. Pessoas, irmãos, que se tiver um carro novo, está adorando a Deus. Se não tiver, está adorando do mesmo jeito. Se mora numa mansão, está adorando a Deus. Mas se mora numa casa simples, está adorando a Deus. Gente comprometida. Gente os quais ele pode olhar e dizer: esse é meu. Eu me lembro de um testemunho. Estou correndo aqui por causa do tempo. Eu me lembro de um testemunho. Alguns anos atrás eu fui pregar numa cidade pequenininha lá de Goiás, chamada Jussara. E eu estava pregando sobre fé. Quando eu terminei de pregar, um senhor me procurou e disse: o senhor pode tomar um café comigo na minha casa? Eu disse: eu estou voltando para a minha cidade agora depois do culto. Não, passa na minha casa e toma um café comigo, por favor, porque eu preciso falar com o senhor. E aí ele me deu o endereço, era na saída do trevo da cidade. E eu cheguei lá, irmãos, era uma casa muito simples, de madeira, telhado de telha de barro daquela antiga, chão de barro também, os móveis muito simples. E ele foi lá e coou um café quente, e trouxe naquela xícara de ferro, que queima o dedo, a língua, a alma e mais um monte de coisa. E eu comecei a tomar aquele café com aquele homem. Ele sentou na minha frente e disse: olhe para mim, eu fui um dos homens mais ricos do Brasil. Aí ele disse assim: você já ouviu falar de Serra Pelada no Pará? Os mais velhos aqui sabem do que eu estou falando. Disse: sim, foi um garimpo que enriqueceu muita gente do Brasil no Pará. Ele disse: eu fui um dos homens que mais tirou ouro de Serra Pelada, quilos e quilos de ouro. O senhor já ouviu falar num hotel no Rio de Janeiro chamado Palace Hotel? Eu disse: sim, já fechei ele vários finais de semana. Eu comprei 2 aviões, eu aluguei as melhores mulheres desse país. Eu perdi tudo. Eu caí na enfermidade, na pobreza. Mas aqui nessa simplicidade, que eu vim morar aqui por acaso,
Eu encontrei Jesus. E eu quero te dizer uma coisa: eu não troco a vida que eu tenho hoje pela vida que eu tinha antes. Nada é mais poderoso do que esse café em xícara de ferro. Quando você realmente conhece a Deus, irmãos, as coisas perdem o sentido. E Ele é o único sentido na sua vida. Sabe por que algumas pessoas se corrompem com os bens materiais? Porque de fato não conhecem o Senhor. Me desculpe, são medíocres. Acham que a nossa vida diz respeito somente a esse mundo. Queridos, o menor, mesmo que você viva 100 anos, mesmo que você viva 120 anos, o menor período da sua vida é esse que você vai viver aqui. Isso aqui perto da eternidade não tem nem como comparar, queridos. Isso aqui perto do que vai ser revelado no futuro para você. Você não vai andar em ruas de pinche ou pedra, você vai andar em ruas de ouros. A parede da sua casa é de pedras preciosas. Ele está preparando lá uma casa para nós, e Ele vai buscar para nos buscar, Ele vai vir para nos buscar. Mas muitos cristãos vivem nesse mundo como se esse mundo fosse a vida, como se esse mundo de fato tivesse sentido, e não tem. A Bíblia diz que tudo isso aqui vai passar, queridos. Você pode ter o melhor carro hoje, uma BMW, sei lá, uma Land Rover do ano 2021, 2022, já saiu o modelo 22. Você pode ter uma dessa. Agora a fama é aquela Evoque, né? Evoque. Você pode ter uma Evoque 2022. Daqui a alguns anos, amados, ela vai ser um monte de ferrugem. Você pode ter a casa mais bonita da sua rua. Daqui a uns anos ela vai ser a mais brega. Tudo nesse mundo passa. Mas a Bíblia diz que aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem eternamente. Nós, já passei para cá, né? Volta de novo em Hebreus. Tem que ter paciência comigo. Hebreus capítulo 10. Passa. Diga comigo, ora. Ih, você está ruim de hora, hein? Ora. A fé. Não, está aqui não, está errado. Volta lá. Hebreus 10, 38. Isso. Diga comigo, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, Deus perde o prazer. Pula. Diga, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Os que retrocedem, o que acontece com eles? O que acontece com os que retrocedem, queridos? O que acontece com os que retrocedem? Se perde. Deus não chamou você para perder. Deus chamou você para ganhar. Ganhar a vida eterna. Ganhar a vida dele. Ganhar a salvação. Eu quero aproveitar esse resto de tempo que eu tenho para fazer aqui com você alguns conceitos sobre fé. Romanos capítulo 10, verso 8. Coloca para nós aqui, por favor. Porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu. Isto é a palavra da fé que pregamos. Paulo chama esse livro de a palavra da fé. A fé é um firme fundamento. A fé se firma nas escrituras. A fé não se firma naquilo que ela vê. A fé se firma na palavra de Deus. Aqui está cheio de promessas para você, amados. Essa é a palavra de Deus para você. Esse é o manual de Deus para você. O brasileiro tem um problema sério. Ele vai numa concessionária, compra um veículo, e aí a pessoa que entrega o veículo para ela dá as informações básicas a respeito do veículo, e ela usa aquele veículo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, depois troca, e nunca lê o manual. O brasileiro é assim. Está acontecendo a mesma coisa na igreja. As pessoas vêm, recebem Jesus, aprendem as doutrinas básicas da vida cristã, mas eles não têm um compromisso diário e constante com essa palavra. Porque você só vai ter uma fé operante, você só vai ter uma fé viva, amados, se você se entregar a essa palavra dia e noite. O Salmo 1 diz que você vai ser bem-aventurado, que você vai ser uma pessoa de sucesso, se você meditar nessa palavra dia e noite, porque esta é a palavra da fé. E esse texto diz que ela deve estar no teu coração e na sua boca. Eu disse aqui hoje de manhã, se conhece uma pessoa de fé por aquilo que ela diz. Se conhece uma pessoa incrédula
também por que ela está dizendo. As palavras revelam quem nós somos. As palavras revelam a nossa condição, se nós estamos na fé ou se nós não estamos na fé. Porque ele diz: porém o que se diz, a palavra está perto de ti. Você tem aí nas suas mãos toda a revelação de Deus. Nós somos uma geração que não temos direito de errar, amados. Nós temos toda a palavra de Deus revelada nas nossas mãos. Essa geração é a geração que mais recebeu revelação em toda a história. Não há nenhum assunto que se pregue nesse púlpito que você já não ouviu. Essa é a geração de muita informação. Nós não temos o direito de errar. O que falta em nós é uma prática de vida. Meditar nessa palavra, que ela é a palavra da fé. É com ela que eu construo a minha fé. Eu só posso ter uma fé suficiente para vencer esses dias se eu meditar nessa palavra dia e noite. Se eu construir algo dentro de mim, no meu coração. Jesus disse que o seu coração é um depósito. Jesus diz que o seu coração é um tesouro, onde se coloca pérolas. As pérolas, segundo Jesus, é a palavra de Deus. A palavra está perto de ti, no teu coração e na tua boca. Você deve confessar, irmãos, a palavra. Verso 10 desse capítulo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A fé não é algo da mente. Diga comigo, a fé, faça assim, ó. Diga, a fé não é do intelecto. Fé não é pensamento positivo. Tira essa bobagem da sua vida. Fé é uma convicção, amados. Fé é uma certeza. É a convicção daquilo que diz a palavra. Fé não é um sentimento. Você nunca vai servir a Deus na sua mente. Você nunca vai andar na fé se você tiver uma fé mental, emocional, sentimental. A fé não é do intelecto. Fé não é pensamento positivo. Fé é uma convicção aqui dentro. Você não crê com a mente, você crê com o coração. Semana passada eu coloquei um vídeo nas redes sociais, porque a palavra de Deus diz que nós devemos julgar todas as coisas e reter o que é bom. E eu estou falando naquele pequeno vídeo de como a maioria dos cristãos comem qualquer coisa sem examinar. Acredita em qualquer filosofia sem examinar. As redes sociais estão cheias de pessoas imaturas ensinando pessoas imaturas. Mestres do nada, mestres de crianças, mestres de cristãos infantis, que não têm profundidade nas escrituras, que não têm o conhecimento da palavra, que não examina para saber se de fato é assim. Paulo, pregando aos irmãos de Bereia, Paulo elogiou eles. Os irmãos de Bereia são mais sábios, são mais atentos. Você prega e eles examinam nas escrituras se de fato é assim mesmo. Então ele diz, porque com o coração se crê, mas com a boca se faz a confissão. Mas se você não encher o seu coração com essa palavra, você não vai confessar essa verdade. Projeta para mim aqui, por favor, Hebreus capítulo 10, verso 23. Como é importante, amados, a nossa confissão. Guardemos firme a confissão da esperança. Diga comigo, esperança. Todo mundo, esperança diz respeito ao futuro. A fé não é futuro, a fé é presente. Quando você crê, você recebe o que você creu. Hoje de manhã eu falei um pouco sobre aquela mulher de Marcos capítulo 5, que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Aquela mulher, antes de ser curada, a Bíblia diz que ela fazia uma confissão. Ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Está no presente. A Bíblia diz que no momento que aquela mulher rompe a multidão e toca nas vestes de Jesus, saiu o poder de Jesus, e aquela mulher foi curada de um flagelo de 12 anos. 12 na Bíblia fala de governo. Aquela enfermidade governou sobre a vida daquela mulher por 12 anos. Mas no momento que ela creu, ela recebeu o que ela creu, ela foi curada, ela foi livre do seu flagelo. Jesus diz, filha, você está livre do teu mal, vai para casa, vai na bênção. Aconteceu porque você creu. Mas esperança diz respeito ao futuro. Mas eu preciso de uma fé para me confessar o meu futuro. Amados, eu sei porque sei que eu vou ser arrebatado com o Senhor. Eu tenho essa fé e eu confesso isso todo o tempo. Eu confesso que eu vou viver até o arrebatamento. Eu creio que nos próximos 10 anos Jesus volta. E eu estou nessa fé.
Eu estou confessando a respeito da minha esperança. Ele diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não vacile, amados. Não vacile na sua fé. Diga o que você crê. Não tenha medo de dizer o que você crê. Lá na faculdade, você que está na faculdade, você que está no ninho de Satanás, você que está rodeado de filósofos, de filosofias, de entendimento, confesse a sua fé lá, não tenha medo. Deus precisa de pessoas de fé nesses dias, amados. Os apóstolos não negaram a sua fé em momento nenhum. Todos eles foram mártires, morreram pela causa, com exceção de João. Eu estava estudando agora o martírio da esposa do apóstolo Pedro, que também morreu pela causa. Homens e mulheres que não negavam a sua fé, que não negavam a sua esperança, porque eles sabiam, eles não vacilavam, porque eles sabiam que quem fez a promessa é fiel. Sara teve um filho com 90 anos e o seu marido com 100. A palavra de Deus diz que Sara teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Nós estamos vivendo disso, que nós temos que aprender essas coisas. Projeta para mim aqui 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Veja como é importante você crer e confessar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também. Amém, queridos? O que Paulo quer dizer com o espírito da fé? O jeito da fé. Como que a fé se processa? Como que a fé acontece? Como que a fé se desenvolve? Primeiro você crê com o coração. Deus não fala aqui, irmãos, Deus fala aqui. Quando Deus traz uma convicção dentro de você, amados, e você começa a confessar isso, tudo muda ao seu redor. Quando você crê com o coração e confessa, esse é o espírito da fé. A fé primeiro crê, depois a fé confessa. Aquela mulher que tocou em Jesus, a Bíblia diz que ela ouviu a respeito do Senhor. Ela ouviu a respeito do Filho de Deus. E depois que ela ouviu, ela disse: se eu tocar nele. Veja que a fé vem, logo após vem a confissão. Primeiro a fé acontece, depois acontece a confissão. Eu me lembro de uma experiência que eu tive em Manaus, há muitos anos atrás, se eu não me engano, 1992, se eu não me engano. Eu estava em Manaus, fui fazer um curso. Depois o curso terminou e eu vi que o restante lá era apenas enchimento de linguiça. Eu queria ir embora para Goiânia com o saudade da minha esposa, da minha casa, das minhas filhas. E o meu voo estava marcado para 3 dias para frente. Eu disse: Senhor, eu vou ficar 3 dias aqui, o dinheiro acabando aqui nessa Manaus, lugar quente, né? Pessoal de Manaus, sua terra é quente demais, misericórdia. E eu estava lá e eu falei com Deus. Falei: Senhor, eu queria muito ir para casa. Eu queria muito ir para Goiânia. Queria ver minha família. Eu estava andando para o hotel, sol quente. Deus falou no meu coração: vai. Falei: Senhor, não dá para ir a pé. Aí Deus falou de novo: vai. Eu disse: vai para onde? Deus disse: vai para o aeroporto. Pega as suas coisas no hotel e vai para o aeroporto. O pastor Gessé estava comigo e o pastor Nivaldo. Cheguei no hotel com aquela convicção no meu coração. Arrumei minhas coisas, fui saindo do hotel, falei para eles: olha, eu vou embora. Eles falaram: você ficou doido? O nosso voo está marcado 3 dias para frente. Eu disse: mas Deus falou comigo. Amados, Deus pode falar com você. Você deve ouvir Deus, é bíblico. Deus fala com a gente, fala na palavra, fala no seu espírito. E eles ficaram assim meio não acreditando. E eu peguei a minha mala e fui para o aeroporto. Cheguei lá no balcão, na Varig. Quem voou na Varig aqui? Vou descobrir os velhos aqui agora. Quem voou na Varig? Tem alguns velhos aí. Da época da Varig ainda. Cheguei no balcão da Varig e disse para a moça: querida, eu tenho uma passagem marcada para 3 dias para frente. Mas uma pessoa, eu não vou falar que é Deus, vai que ela não acredita, né? Ela vai rir na minha cara. Uma pessoa falou para mim que eu vou hoje, que tem uma vaga para mim no voo aí. Ela virou para mim e disse: senhor, o voo está cheio, lotado. Naquela época tinha pouquíssimo voo para Manaus, hoje deve ter muito mais, claro. Ela disse: o voo está lotado e tem uma fila. Eu não me lembro se era 13 ou 18 pessoas. Além do voo estar lotado, existe uma lista de 13 a 18 pessoas esperando uma vaga nesse voo. Aí eu perguntei assim para ela: esse pessoal da lista aí, tem alguém aqui no aeroporto? Ela disse: não. Eu falei: não, então se surgir a vaga é minha, porque eu estou aqui no aeroporto. Aí eu fui, sentei bem na frente dela.
E aí o relógio começou a trabalhar, né? E está chegando a hora do voo, e o relógio está trabalhando. Irmãos, de repente, a comissária levantou no balcão e fez assim. Eu. É nós. E ela fez assim. Rapaz, quando essa mulher fez assim, eu já meti uma língua pro diabo. Cheguei no balcão, ela falou, o senhor não vai acreditar? Eu falei, vou. Não, mas não pode. Eu falei, pode. Todas as coisas pode. Ela disse, tem uma vaga. Eu preciso só de uma mesmo, minha esposa não veio. Agora quer completar a bênção? Eu vim nas primeiras poltronas. Você que é acostumado a viajar sabe qual que é as primeiras poltronas, né? Eu vim na primeira classe. Sentei, coloquei o cinto, levantei a janelinha, meti a cara na janela. Falei, Satanás, Deus, às vezes Ele faz isso com a gente. Ele é o nosso Pai. É o dengo do pai com o filho. Deus é bom. Eu criei, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também. É uma fé individual e uma fé coletiva. Essa igreja está prosperando a cada ano, amados. Glória a Deus, tanta gente, vocês não estão vendo, mas tem muita gente aqui, viu? Está cheio. Essa igreja está prosperando a cada ano, sabe por quê? Porque tem o mesmo espírito de fé. Você percebeu as pessoas que sobem aqui, que ministram? Há um alinhamento do espírito de fé, né? Eu gostei daquela moça que faz a apresentação, né? Ela tem um ar, né? Uma graça, né? Oi, queremos conhecer você que está nos visitando, né? Gente, ela tem uma graça, não é? Achei tão legal, né? Irmãos, eu quase levantei a mão da primeira vez. Tanto que eu achei legal o jeito daquela moça. É o espírito da fé que está operando aqui, irmãos. Isso aqui não vai parar de prosperar em nome de Jesus. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, coloca para nós, por favor. 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que? Diga comigo, a fé, ela não é cega. Diga, a fé tem uma bússola. Você pode erguer a sua palavra, a sua Bíblia, e dizer comigo, esta é a palavra da fé. Eu ando não pelo que eu vejo, não pelo que eu sinto, não pelo que eu pego. Eu ando por essa promessa. Eu ando pela fé. O que você está vendo muitas vezes não tem nada a ver com a vontade de Deus para você. Deixa eu dizer algo libertador agora. Deixa eu te dizer algo que vai te libertar agora. Muitas coisas que você pediu a Deus e você não recebeu até hoje. Não é que Deus não quer te dar, queridos. É que você não tem a devida maturidade, a devida fé para receber. Porque a Bíblia diz que muitos pedem e não recebem porque pedem mal. Mas às vezes nós não recebemos porque nós não temos a devida maturidade e fé para receber o que nós pedimos a Deus. Eu pedi muita coisa a Deus no início da minha fé. Há 30 anos atrás. Que eu vim receber 20 e poucos anos atrás. Sabe qual era o meu sonho no início da minha fé, amados? Exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Quando eu me converti em 1988, lá no interior de Goiás. Grandes pregadores que andavam o mundo inteiro pregando e na minha igreja. E eu olhava para aqueles homens e dizia, Deus, esse é o meu ministério. Eu quero fazer isso, me leva para as nações, eu quero pregar nas igrejas, eu quero pregar nas nações. Mas eu não tinha maturidade para isso. Eu não tinha conhecimento para isso. Eu não poderia fazer isso. Se Deus me lança no ministério e vai que eu tivesse sucesso no ministério, eu ia me embriagar, eu ia me perder, eu ia achar que era Ele. Mas hoje eu sei que não é eu, que eu não sou nada. É a glória dEle em nós, é a misericórdia, a bondade dEle. Então a coisa que você não recebeu, e eu quero te dar uma palavra, continue na fé. Não, cuidado para você não ser enganado pelas suas emoções. Cuidado para você não ser enganado pela sua alma, pelos seus sentimentos. E achar que Deus não se importa com você. Eu vou te dar uma palavra. Continue andando por fé. E Deus vai surpreender você. Não seja manipulado pelos seus sentimentos. Fique firme na sua fé. Fique firme na sua convicção. Vamos terminar o último verso dessa noite. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Nós vamos terminar aqui. Quantos recebem essa palavra da glória a Deus?
Quantas pessoas vão edificar a sua fé para receber a segunda vinda do Cordeiro de Deus, da glória a Deus? Eu quero profetizar na sua vida que você não vai perder a segunda vinda de Jesus, que você vai ser uma noiva edificada, construída, cheia do Espírito Santo, que tem óleo de reserva. Nós vamos entrar num tempo de trevas. Se você estudar a parábola das 10 virgens, você vai ver, irmãos, que todas eram virgens. Virgem na Bíblia fala de pureza. Todas elas eram salvas, mas 5 dentre elas eram desapercebidas. Eram crentes não atentos, mas as outras 5 eram virgens prudentes, que além das suas lâmpadas, elas tinham óleo de reserva. Isso fala da unção do Espírito Santo. Isso fala da consagração. O óleo fala da sua consagração. O óleo fala da sua vida com Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, que você terá lâmpada acesa e óleo de reserva, para não perder a segunda vinda do Cordeiro. Porque segundo a parábola das 10 virgens, 50% dos que creem fica, porque não tem uma vida edificada. A fé é o que você precisa mais, porque se você está em fé, você vai ler a Bíblia. Você vai ter um prazer em meditar nessa palavra. Se você tem fé, você vai ser uma pessoa de oração. Não pense que você vai orar para receber fé. Isso não tem fundamento bíblico. Você ora porque você tem fé. Primeiro vem a fé, depois vem a oração. Então se você estiver edificado, você vai ser uma pessoa de oração. Você vai ser uma pessoa de comunhão com Deus. Você vai entrar no jejum. Você vai adorar a Deus. Você vai louvar ao Senhor. Você vai meditar na palavra dia e noite. Você vai se entregar ao Espírito Santo, orando em outras línguas, horas e horas, porque você tem fé para isso. E o último texto nosso diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são da terra, temporais, dura pouco, mas as que não se veem, está na frente, e o Cordeiro está vendo nos buscar para esse tempo. As que não se veem são eternas. Você já é eterno para um tempo eterno. Edifique a sua fé, não perca tempo esses dias, construa a sua fé, para não perder a segunda vinda do Filho de Deus. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus. Enquanto os músicos sobem para cá, eu quero orar por você. E eu quero terminar, eu tenho 10 minutos. Cadê os músicos? Rapidamente, em nome de Jesus. O irmão Lázaro não tocou bateria hoje, essa semana, né? Cadê o irmão Lázaro? Cadê ele? Ah, ele só vem de manhã? Na verdade, o irmão Lázaro está na glória, né? Aqui é o irmão Lázaro 2. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, queridos? Glória a Deus. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. Eu espero que você tenha entendido rapidamente tudo que nós explicamos aqui. Eu espero que o Senhor possa aquecer o seu coração, para que você tenha mais fogo de Deus, mais desejo de servir a Deus. Que você entenda que você é um chamado de Deus para esses dias. Eu estou dizendo aqui desde quinta-feira, se essa maldição dessa doença não te levou e nem vai te levar, entenda, Deus está falando com você. Deus está dizendo: meu filho, eu preciso de você nesses dias, porque através de você outros serão salvos, através de você muitos serão curados, através de você a sua família vai receber o poder de Deus, através de você a manifestação de Deus vai acontecer no nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos comigo, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma oração por aqueles que estão enfermos. Se você está enfermo, se você está sentindo algum mal, se tem alguma doença na sua vida, fique com as suas mãos erguidas, não precisa se identificar. O poder de Deus vai tocar a sua vida agora em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças pelo teu poder. Senhor, eu te dou graças pela vida da fé. Senhor, eu te dou graças porque o teu poder está aqui essa noite, se manifestando na vida de algumas pessoas. Por isso, na autoridade que o Senhor me entregou, na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem: câncer, saia da vida dessa pessoa em nome de Jesus. Eu dou uma ordem: coronavírus, saia da vida dessa pessoa. Eu dou uma ordem: essa pessoa que está cansada, que está sentindo dor nos ossos, seja curada agora em nome de Jesus. Essa pessoa que está sentindo dor nos músculos, recebe cura agora em nome de Jesus. Essa pessoa que está sentindo dores de cabeça, recebe cura agora em nome de Jesus. Senhor, manifeste agora o teu poder. Eu creio na tua palavra, eu creio na tua unção que está aqui essa noite. Senhor, manifesta agora a tua glória, Senhor, tocando o corpo dessa pessoa. Que haja cura, completa cura, que ela seja sarada, que ela seja livre de todo mal agora em nome de Jesus. Continue com as suas mãos erguidas. Senhor, eu quero orar. Se porventura existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não fez a boa confissão,
que ainda não creu que o Senhor de fato levou os pecados dela na cruz. Senhor, que ela faça isso essa noite, que ela não perca essa oportunidade, Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor, que ela não perca essa oportunidade, Senhor, de confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu oro por aqueles que estão aqui, que porventura ainda não receberam o Senhor, que essa noite eles recebam a fé necessária para confessar Jesus como o Filho que veio e morreu pelos seus pecados. Senhor, eu oro também no nome de Jesus, para que toda essa comunidade cresça na fé. Deixa a sua mão na posição de receber. Senhor, traz uma nova medida de fé ao teu povo. Traz um novo entendimento ao seu povo a respeito da fé. Receba agora o crescimento da fé. Essa semana Deus vai mostrar para você o quanto a fé é extraordinária. Deixa a sua mão na posição de receber. Pai, aí está as mãos, Senhor, colocadas para o Senhor. Derrama sobre os teus filhos, sobre as suas filhas. Derrama agora uma nova medida de fé. Fecha as suas mãos e diga: eu recebo em nome de Jesus. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé. Aleluia. Estamos de pé. Glória a Deus. Creia. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, O que nos move o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Amém? Quantos estão de pé aqui? Diga amém. Ei, irmãos, vamos avançar. É tempo de crescer, é tempo de confiarmos no Senhor, de levarmos a palavra de Deus, de vivermos a fé em Cristo Jesus.